de fé e vamos falar sobre traumas ortopédicos, não é, irmão? Isso mesmo, principalmente para os idosos, né? Você que às vezes é idoso, cuida de algum idoso, está nos acompanhando, é um assunto muito interessante, vale a pena você se informar, né? Você crescer no conhecimento para poder auxiliar melhor as pessoas. E para nos ajudar a entender melhor sobre o que vem a ser um trauma, nós vamos aprender tudo isso, como evitar um trauma. Nós vamos receber aqui hoje um médico que é ortopedista, especialista também em cirurgia de mão, né? Traumatologista. Olha, é o Dr. Leonardo Kurabayashi. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, que alegria. gente, obrigado. É uma honra para mim, é um prazer imenso receber aqui vocês. A gente está junto aqui no santuário, né? Para mim é uma honra. A minha família toda veio justamente para a gente já fazer as orações, aproveitar, né? Que bom. E é uma alegria e uma honra conversar com vocês, gente. Que bênção, nossa, seja muito bem-vindo. E para falar sobre um assunto muito importante, a gente sempre ouve assim, eu escorreguei em casa porque tinha um tapetinho, escorreguei em casa porque deixei um chinelo ali, o chinelo arrebentou, estava velho. Quais são as principais causas, assim, de quedas de idosos? Vamos lá, Jéssica. É super importante a gente conscientizar a população. Acho que a palavra-chave é justamente prevenção. Conscientização e prevenção para que os idosos, nossos queridos idosos, não caiam tanto, né? A gente vê dentro de casa, um principal motivo de queda é geralmente alguma coisa que está atrapalhando o caminho, o acesso do idoso. Então, a gente está falando de fio de celular, brinquedo de pet ou brinquedo dos netos que está jogado por ali, roupas, algum calçado inadequado e tapete. Então, tudo isso se torna, para o idoso que tem um reflexo um pouquinho mais lentificado, um obstáculo. E isso, ele tem um reflexo um pouco menor, isso leva à queda. Quando o idoso ele tem um pouco mais de reserva, ele tem um pouco mais de reflexo, ele consegue ainda apoiar a mão para não bater o rosto, né? Só que se ele tiver uma osteoporose, que é uma doença nos ossos, né? Um osso mais fraco, mais frágil, mais poroso, ele pode ter uma fratura no punho. Ele pode bater o rosto, ter uma fratura no rosto, bater aqui o tórax, ter fratura de costela, mas conforme ele vai ficando mais idoso, ele fica com menos reflexo ainda. Então, às vezes, ele vai cair, nem reflexo ele tem para apoiar as mãos. Ele cai de lado e aí ele bate e fratura essa região aqui, ó, do ombro aqui, na região do húmero proximal, que a gente chama. E quando o paciente é mais debilitado ainda, ele cai, ele não tem reflexo nem para girar, e aí ele bate o quadril. Então, por isso que a gente até colocou uma peça aqui de um quadril, justamente porque essa é uma fratura gravíssima no idoso. Ela tem uma alta taxa de mortalidade e morbidade, então a gente precisa prevenir para que os nossos idosos queridos não caiam, né? Então, o trabalho de prevenção acho que é a palavra-chave, né? Olha que interessante. Doutor, eu também tenho esse trabalho de cuidar dos idosos. Aqui, ao lado de Aparecida, nós temos uma comunidade redentorista que tem a missão de cuidar dos padres e dos irmãos que já estão mais velhinhos, né? E o padre mais velhinho que nós temos lá é o padre Peixoto, está com 95 anos. Uma coisa que eu percebo, assim, no dia a dia com eles, é que o idoso, ele gosta de ter autonomia. Perfeito. Quer se levantar, e isso é bom que aconteça, Perfeito. né? Perfeito. Quer se levantar, quer mexer nas próprias coisas, quer ter aquela liberdade de pegar o telefone, ligar para alguém. Mas uma coisa, eu pergunto para o senhor, às vezes o nosso corpo físico, com a idade, já não responde a este estímulo de autonomia que nós queremos ter. Por que que isso acontece? Irmão, Ian, a gente tem um conceito no mundo da medicina que engloba a palavra chamada sarcopenia. Essa palavra meio feia significa perda de massa muscular esquelética. Vou traduzir. A pessoa vai ficando mais idosa e ela vai perdendo músculo. Então, pode reparar, o idoso, às vezes na balança, não muda muito o peso, mas a camisa fica mais larga, a calça começa a sobrar. Então, o que esse idoso está perdendo? Ele está perdendo músculo. Então, o reflexo dele, a habilidade dele, quando ele tropeça para se equilibrar novamente, é muito mais lento. Então, ele tem mais chance de queda mesmo. E aí é que está o perigo, né? Porque a queda associada a um osso mais poroso, aí pronto, a gente se depara com uma fratura. Então, a ideia é não só prevenir as quedas, mas a gente tem que também estimular os idosos para eles terem essa autonomia,
para que eles ganhem mais músculo. Porque a partir de uma determinada idade, já é previsto que a gente vai perder músculo. Para o homem, a partir dos 60 anos, a gente tem uma taxa de perda muscular que é fisiológica, normal, todos nós vamos perder. Então é importante que estimule a atividade física, é importante. Ele não pode ficar o dia inteiro sentado na frente da televisão. É importante que ele faça uma caminhada, lógico, sob orientação médica. Ele precisa passar antes com o médico para ver se ele tem condições cardíacas e ortopédicas também para praticar atividade física, né? Mas é importante que a gente dê essa liberdade e estimule mesmo para o idoso, para a terceira idade, que ele tenha essa independência, né? Vou dar um exemplo, né? Meu avô, ele está com 96 anos e ele ainda dirige. Olha! Então, assim, é uma vida independente. Ele tem as suas funções e ele está sempre na atividade. E a gente está falando nisso, né? Envelhecer com qualidade, né? Não basta ser mais velho, mas ficar acamado. A gente quer uma vida de qualidade para os nossos idosos, né? Então, isso que você falou, irmão Ian, é fundamental. É qualidade, independência, mas sob orientação. Olha, palavra-chave, né? A orientação, gente. E doutor, por exemplo, Deus o livre, aconteceu um acidente, um idoso caiu. Eu que estou ali para auxiliar o idoso, quais os cuidados primeiros eu devo tomar? Primeira coisa, mais importante de tudo, é verificar se acalmar. Você precisa se acalmar. Quem vai prestar o socorro precisa estar calmo também, né? Checar como o paciente está, se ele está desmaiado ou não. Isso é importante, porque às vezes o paciente ele bateu a cabeça e isso é o que mais nos preocupa. Se ele estiver bem, vamos tentar aos poucos dando suporte para ele e tentar colocá-lo sentado e posteriormente em pé. Se ele já estiver com muita dificuldade para ficar sentado ou em pé, isso é um mau sinal. Não insista, deixe ele, pode colocar um acolchoado do lado dele e chame a assistência médica. Porque ele pode ter fraturado alguma coisa, como por exemplo o quadril ou a coluna vertebral, e ele não vai conseguir se levantar. Em relação ao punho especificamente, a gente pode observar um inchaço muito grande. Às vezes, você só de tocar, você percebe que tem alguma coisa crepitando, assim, sabe? Tem algo errado. E, geralmente o paciente apresenta bastante dor e um inchaço na hora, tá? Além do que o movimento não vai ser mais o mesmo. Dá para observar em alguns casos uma deformidade mesmo do punho, nas fraturas mais graves, né? Mas nesse momento de queda é isso, é lembrar disso. Passo a passo é, você tem que estar calmo. Quem for prestar o atendimento também tem que estar calmo. E aí, fazer isso, conversar com a pessoa, ver se está tudo bem, se ela não desmaiou. Vamos tentar colocar sentada e tentar levantar. Se ela ficar em pé, isso é um bom sinal já, de que não teve nenhuma fratura de fêmur, nenhuma fratura na coluna. E aí, é sempre importante, após a queda, mesmo que esteja tudo bem, levar ao pronto atendimento. Porque é importante ser avaliado. Os motivos variados. Por que ele caiu? Às vezes ele caiu porque teve, por exemplo, uma hipoglicemia. Né? Ele tem uma doença que está mal controlada que levou à queda. Então é importante. Ah, mas só tropeçou. Tudo bem, mas ele pode ter batido o tórax, a cabeça e precisa ser avaliado. Então não pode negligenciar. O idoso é muito mais frágil do que o jovem. Então a gente precisa de uma atenção redobrada. Interessante falar isso. E interessante também falar do papel da família, né, que a família precisa servir como apoio o tempo todo, orientar o idoso, mas também verificar a qualidade ali da casa, né, o que está na frente do idoso. A gente fala até que os bichinhos de estimação, nós amamos os bichinhos de estimação, mas também temos que tomar um certo cuidado para não tropeçar neles e também para deixar todo mundo viver em harmonia. Perfeito. Agora, doutor, outra coisa, o senhor falou sobre a osteoporose. Eu tive uma tia que uma vez ela caiu e aí a gente não sabe se ela quebrou antes o osso, né, o fêmur, e caiu, ou se com a queda quebrou. Então, assim, isso quer dizer que a pessoa tinha osteoporose? Como é que é? Explica um pouquinho pra gente. Existem as duas situações mesmo, tá? O paciente, se ele tiver um grau de osteoporose tão grave, ele pode, num movimento simples, ter a fratura e apresentar a queda. Ele pode também, o paciente, ter alguma doença, por exemplo, algum tumor ósseo que fragiliza o osso. E aí, só num simples movimento, ele fratura o osso e aí ele leva a queda. E tem a situação que, na verdade, é mais comum, que é o paciente tem um osso bem mais frágil, osteoporótico, e ele cai e a queda leva à fratura.
o médico ortopedista, ele tem condição de, por exames, né, os exames que a gente solicita, as radiografias e se precisar algum exame complementar, como tomografia e ressonância, investigar justamente o que veio antes. Se foi a fratura, se foi a queda, isso é importante, né? E um adendo em relação àquilo que a gente estava falando, é importante cuidarmos dos idosos. Eu gosto de falar assim para os meus pacientes que são mais velhinhos, né? Eu falo assim, olha, para a família, eu direciono esse discurso para a família. Eu digo, olha, quando éramos pequenininhos, os nossos pais cuidaram da gente. Com tudo, né? Para não bater a cabeça na quina, não enfiar o dedo na tomada. Quando a gente envelhece, tudo isso se inverte. A gente precisa cuidar dos idosos da mesma maneira. Eles vão cair mais, eles vão precisar de mais cuidados. Muitos deles precisarão até utilizar fraldas, como os nossos bebezinhos. Então esse ciclo é um ciclo que para muitas famílias se torna realidade. Então é importante a família estar junto do idoso, né? Não é simplesmente, envelheceu, né? Tem que ter uma aceitação em conjunto, né? A família tem que estar junto, né? E aí a gente diminui a chance desses acidentes também, né? Com a família próxima. Isso mesmo, doutor. Isso que o senhor falou é muito interessante, né? Sempre estar com atenção ao idoso, atenção da família é muito importante. Mas eu gostaria também de perguntar para o senhor, existe alguma forma de eu me prevenir ao longo da vida, para que quando eu chegue nessa idade eu esteja, bem, dirigindo, como o senhor disse, Láquio, né? É fundamental a atividade física, tá? Sob orientação sempre. Não é já sair na rua correndo, né? Então eu vou treinar, eu vou correr na rua, né? Não, é importante que você faça uma avaliação cardíaca, ortopédica, para ver se você tem condições plenas de atividade física, mas isso tem que ter, faz parte, sabidamente, isso vai melhorar a qualidade cardiovascular e a sua saúde óssea. Então tem que ter atividade que tenha algum tipo de ação da gravidade. Então, eu vou dar um exemplo extremo, no inverso, né? Eu tinha alguns pacientes que ficavam o dia inteiro dentro da piscina. Na piscina existe a ação do empuxo, que ela tem uma ação contrária à gravidade. Então, na verdade, ele estava treinando, mas o efeito do empuxo anulava a gravidade. Então, o osso do paciente ficava mais poroso. Então, só a hidroginástica da vovó não é uma boa atividade. Mas eu treino hidroginástica. Mas precisa colocar alguma caminhada e musculação no conjunto. É isso que vai dar mais força para a sua estrutura óssea mesmo. Então, isso é importante. Além disso, uma alimentação rica em cálcio, isso também tem que ter. O idoso, se você largá-lo sozinho, muitas vezes ele vai comer pão com manteiga e água, só. Porque, é mais fácil, sacia, né? E fica só nisso. Então é uma dieta pobre. Então é importante que a dieta do idoso seja uma dieta balanceada. E nesse sentido, eu sempre falo nessas discussões que existe um profissional que é muito importante, ele chama geriatra. É um médico, é uma especialidade médica que cuida dos idosos. Então esse profissional, ele vê o todo, sabe, de uma forma mais holística. Né? Porque muitas vezes você leva no ortopedista, ele só está pensando no osso, né? Não é assim. O geriatra, ele tem uma visão mais ampla. É lógico, existem ortopedistas que também conseguem enxergar o todo, né? Mas muitas vezes é uma coisa tão específica que acaba ficando, sabe, focado num ponto só. Por isso que o geriatra ajuda muito os idosos nesse sentido, sabe? Essa avaliação, essa prevenção. Então, tudo isso é importante. Olha só. Alimentação, uma boa noite de sono, Com exercício certeza. físico, carinho da família, né? A família tem que estar presente, sim, também. Não pode abandonar o idoso, não, né? Porque ele está idoso, você deixa ele lá quietinho no canto. Não, vai ver como é que está a casa, para auxiliar na medida do possível em tudo, não é, doutor? Exatamente. Muito, muito importante de fazer essa conversa aqui acontecendo Família dos Devotos. A gente sabe que muitas vovós estão nos acompanhando agora e, claro, devem estar felizes aqui em aprender com o senhor. Muito obrigada pela presença. Imagina. Sempre, né? Imagina. Sempre, foi uma honra ter o senhor aqui, A honra viu? foi toda minha, irmão. Eu fico muito feliz. Sempre que vocês precisarem, pode contar comigo, tá bom? Muito obrigado. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês, viu?
para conhecer um pouquinho mais do senhor, tem um site. Tem um site. Tem o site lá, Dr. Leonardo. Como é que é? Eu vou ter que pegar aqui, Curebayashi. para falar o nome, porque a gente ficou aqui treinando o nome, a viu, gente doutor? estava treinando. Curebayashi. Então, você Isso. pode.com.br. Você acessa, você vai saber lá tudo sobre o trabalho que ele faz, enfim, vai ter orientações também. E, claro, contatos aqui na tela para você, se preciso for, para você fazer também uma consulta. É muito importante cuidar da saúde para a gente viver bem cada dia mais. E que bom que o senhor veio aqui com a família, que voltem Sim. mais vezes. Com certeza. Não foi a primeira vez? Não. Ah, que bom, que bom. Então voltem muitas vezes. Obrigado, Jéssica. Muitas bênçãos, viu, para toda a família e para o Obrigado. senhor. Vamos fazer as orações agora, né? Que Com beleza. certeza. Obrigado, gente. Muito Alegria. obrigado, viu? Obrigado, irmão.